Graça e paz, meus irmãos. É um prazer estar com vocês novamente. E vamos dar continuidade à nossa matéria, que é a Introdução à Hermenêutica Bíblica. Nessa aula, nós veremos o uso do Antigo Testamento no Novo Testamento. E eu dividi essa aula em duas partes, porque ele é um assunto extenso, bem complexo, e vamos ver a primeira parte nesse momento. Então, nós estamos diante de um assunto que talvez seja um dos aspectos mais complexos, mais cabulosos, mais difíceis da interpretação bíblica. O Novo Testamento tem uma quantidade impressionante de citações, sem falar das alusões. E quando nos deparamos com uma dessas citações, ou com qualquer uma delas, alguns questionamentos nos surgem. Por exemplo, os autores neotestamentários, eles estavam cientes do contexto de cada passagem que eles citam. Os autores do Novo Testamento desprezaram o sentido das passagens do Antigo Testamento para dar novo sentido no seu texto neotestamentário. Nós podemos fazer a mesma coisa, fazer o livre uso, se é que o autor do Novo Testamento fez, nós podemos fazer também esse livre uso do texto do Antigo Testamento. Se existem essas aparências discrepâncias ou diferenças entre os textos, nós podemos continuar confiando nas Escrituras? Então, são essas e outras perguntas que nós vamos tentar responder no decurso da nossa cadeira, dessa aula. Antes de nós prosseguirmos, vamos nos lembrar de um aspecto da teologia sistemática, de um conceito, de uma doutrina, que é a doutrina da inspiração bíblica. O que vem ser a inspiração? Segundo Harris, em seu livro Inspiração e Canonicidade da Bíblia, da editora Cultura Cristã, é seguro dizer que não há nenhuma doutrina, com exceção da doutrina da Trindade e da deidade de Cristo, que tenha sido tão defendida historicamente pela Igreja, que seria a inspiração verbal. Então, segundo esse autor, e é verdade, se nós fizermos uma pesquisa na história das doutrinas, do desenvolvimento das doutrinas da Igreja, de seus dogmas, nós vamos notar que essa doutrina da inspiração foi amplamente defendida pelos antigos pais da Igreja. O que é inspiração, então? Inspiração foi uma influência do Espírito Santo sobre a mente de certos homens, escolhidos por Deus, que foram seus instrumentos para a comunicação infalível de sua vontade e de sua mente. Isso você encontra na teologia sistemática de Charles Hodge. Inspiração, Millard Erickson, em sua teologia sistemática, diz que a inspiração é a influência sobrenatural do Espírito Santo exercida sobre os autores da Bíblia, que fez que seus textos fossem um registro preciso da revelação, ou resultasse, de fato, na palavra de Deus. Sobre inspiração, temos que acrescentar que os homens que foram usados por Deus não foram possessos, como acreditavam os antigos pais da Igreja, e tiveram suas mentes, por exemplo, desligadas. Isso não aconteceu, sem saber o que estava se passando ou tampouco o que eles estavam fazendo. J.N.D. Kelly, em seu livro Patrística, ele explica que Filo acreditava que os profetas perdiam a consciência e não sabiam o que estavam falando ou o que estavam fazendo. Essa não é a nossa concepção evidente de inspiração. A nossa concepção de inspiração é que Deus usou esses homens e não os privou de sua consciência, por exemplo. O que podemos dizer, então, sobre inspiração? Primeiro, inspiração é um ato sobrenatural. Segundo, é uma ação soberana, ou seja, ela vem de Deus e somente dele, depende somente dele. E nesta ação soberana e sobrenatural, o homem é um instrumento de Deus, de tal forma que Deus é a causa e o texto é o resultado dessa ação e inspiração. Assim, conforme Hermes Steinmeier, em seu livro Inspiração e Inerrância das Escrituras, ele diz que a inspiração foi plenária, dinâmica verbal e sobrenatural. Sobre isso, o que é que eu digo? Plenária porque ela é plena. A inspiração ela é total, alcança toda a Escritura.
Ela é dinâmica porque os autores foram usados em diversos momentos de suas histórias, de seus contextos, de suas línguas e de suas culturas, no seu momento. Ela é verbal porque a inspiração ela se dá por meio das palavras. E é sobrenatural porque ela vem de Deus e não vem do homem. Assim, em 2 Timóteo 3,16 está escrito: toda a Escritura é inspirada por Deus. Porque é importante nós nos lembrarmos desse princípio, desse conceito ou desse pressuposto bibliológico, como fala Paulo Anglada. Primeiro, porque negar a natureza divina da palavra de Deus é o mesmo que equiparar o livro que nós temos, a palavra de Deus, a Bíblia, a qualquer outro livro humano, e assim rejeitamos a sua autoridade e a sua inerrância. Segundo, porque todos os escritores foram conduzidos pelo Espírito Santo para produzirem os seus textos, e eram, na realidade, a palavra de Deus revelada aos homens. Assim, eles foram em tal sentido, de tal modo, órgãos de Deus, de sorte que o que eles disseram foi o que Deus queria dizer, ou foi o que Deus disse. Charles Hodge, em sua teologia sistemática. Agora vamos pensar agora no uso que os autores neotestamentários fizeram dos textos veterotestamentários. Ora, até o ponto dos autores do Novo Testamento sentirem a necessidade de produzirem os seus escritos, eles utilizaram o Antigo Testamento, em sua versão hebraica, ou a Septuaginta, que era amplamente difundida em seu tempo. Assim é possível concluirmos que os textos produzidos por eles tinham como fonte principal o Antigo Testamento. Assim, no Novo Testamento há cerca de 300 citações, literalmente milhares de alusões do Antigo Testamento. Quem fala isso é Grant Osborne em seu livro Espiral Hermenêutica. Segundo Kaiser, em Apocalipse há nada mais, nada menos entre 400 a 600 alusões. Ainda sobre o volume de citações do Antigo Testamento, no Novo Testamento, podemos dizer que existe uma divergência, uma grande divergência entre os pesquisadores a respeito da quantidade de citações, sejam elas citações diretas ou sejam elas alusões e até mesmo os ecos. G. Cabil ele explica que a contagem de alusões no Apocalipse, né, que Apocalipse não tem citação direta, mas as alusões que existem em Apocalipse variam entre 394 a 1000 alusões. Então não há um consenso. Já deu para perceber que não há um consenso, né? Já as citações diretas do Antigo Testamento são mais fáceis de serem percebidas, pois elas reproduzem, de certa maneira, o texto do Antigo Testamento no Novo Testamento. E nós percebemos isso por algumas fórmulas que nós encontramos na leitura neotestamentária. Ainda sobre as citações, elas podem apresentar algumas fórmulas que servem para nos informar que está sendo feita uma citação. Então a gente vai ler alguns textos para você perceber que a leitura de uma citação no Novo Testamento ela tem algumas fórmulas, e por elas nós percebemos que o autor do Novo Testamento está fazendo uma citação. Primeiro, às vezes a gente lê no texto neotestamentário assim, está escrito, né? A gente vai ler agora Marcos, capítulo 6, 7, versículo 6. Respondeu-lhes, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito. Então essa é uma fórmula de que está sendo citado um texto veterotestamentário. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Essa citação está em Isaías, capítulo 29, 13. O Senhor disse, visto que esse povo se aproxima de mim, e com a sua boca, e com os seus lábios, me honra, mas o seu coração está longe de mim. Você pode ver mais exemplos disso em Marcos 11, 17, Marcos 14, 27, Lucas 22, 37, João 6, 45, João 10, 34 e Romanos 3, 4.
Outro exemplo de fórmulas que indicam que está sendo feita uma citação do Antigo e no Novo é: ainda não leste esta escritura? Uma pergunta. Outra é: não tendes lido no livro de Moisés, que é os 5 livros, né, o Pentateuco, ouviste o que foi dito? Então a gente vai ler como exemplo Marcos 12, capítulo 12, versículo 10. Ainda não lestes esta escritura? Então essa é a fórmula. Tá? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular. Esse texto é citado a partir de Salmo 118, 22. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Você pode ver mais citações como essa, ou parecida como essa, em Marcos 12, 26, Mateus 5, 21, 27, versículo 27, versículo 33, 38 e 43. 3. Você pode ver outras fórmulas como: isto aconteceu para se cumprir, para que se cumprisse, então se cumpriu o que fora dito pelo profeta, o profeta Isaías, o profeta Jeremias, para que se cumprisse o que fora dito, para se cumprir o que foi dito. Vamos ler Mateus capítulo 1, versículo 22. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel. Isso você confere em Isaías 7,14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Outros exemplos semelhantes você pode encontrar em Mateus capítulo 1, versículo 22, capítulo 21, versículo 4, em Mateus 2,15, Mateus 27, 9, Mateus 2, 23, Mateus 4, 14, 8, 17, 13, 35 e Mateus 12, 17. Nós podemos ver outras fórmulas, como por exemplo, pois Moisés disse, né? O próprio Davi falou, e dizendo, se referindo a Deus no caso de Hebreus. Vamos ler Marcos capítulo 12, versículo 36 como exemplo, de outro tipo de fórmula que pode ocorrer na citação do Antigo no Novo. O próprio Davi falou. Quando ele diz assim, ele está dizendo que os escritos davídicos estão sendo citados agora, pelo Espírito Santo. Disse o Senhor ao meu Senhor, isso é um salmo. Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Então Marcos ele faz uma citação de Davi, se utilizando de um salmo. Qual o salmo? Salmo 110, versículo 1. Disse o Senhor a meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés, né? ou com mestrado, escabelo. Marcos capítulo 7, versículo 10, Marcos 12, 36 e Hebreus 2, 12. São outros exemplos de fórmulas. Você deve ter notado, né, na leitura dos textos que nós estamos lendo no Novo Testamento, que citam os textos do Antigo, que às vezes os textos não são correspondentes às mesmas palavras, palavras por palavra. Por que será isso? Lembremos primeiro, né, nós já vimos isso, que o texto bíblico é inspirado por Deus. Então, existem outras razões plausíveis, outras razões que devem nos explicar, né, essas aparentes diferenças ou discrepâncias. Quando os autores faziam citações do Antigo Testamento, era comum eles fazerem ajustes ou adaptações, como a substituição de substantivos por pronomes, citações parciais, ou até mesmo paráfrases do texto que eles estavam tentando citar, para produzir o efeito desejado quanto às regras textuais de seu tempo. Então, se eles estavam citando o hebraico, eles deveriam fazer algum ajuste na tradução para escrever no grego koiné. Se eles estavam citando a Septuaginta em si já tinha diferença do hebraico, né? E, às vezes, os autores faziam citação de memória, né? E, evidentemente, essas citações de memória apresentariam algumas diferenças, né,
diferenças na forma, né, não no conteúdo, mas diferenças na forma do texto do Antigo Testamento. Vamos ver agora algumas citações com aparentes diferenças ou discrepâncias das mais variadas formas que o Novo Testamento pode nos mostrar. Veremos algumas. Então, substantivo por pronome. Então, às vezes, o autor do Novo Testamento ele substitui um substantivo por um pronome. Então, vamos ler Isaías 43. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Vamos ver como Mateus citou esse texto, em Mateus capítulo 3, versículo 3. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então, note que ele utilizou suas para não repetir Senhor Deus, que é o substantivo. Então, em Isaías, ele diz, preparai o caminho do Senhor e endireitai a vereda a nosso Deus, né? Como sinônimo para Senhor. Em Mateus sintetiza essa repetição usando um pronome. Então, enquanto Isaías usa um substantivo, Mateus usa um pronome. Pode ocorrer também uma modificação pronominal ou uma modificação verbal, né? Vamos ler Isaías 7,14. Esse texto a gente já leu, mas vamos ler novamente que ele tem uma curiosidade. Isaías 7,14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho. E ela lhe chamará Emanuel. Eu acrescentei o ela, mas no texto está assim. E lhe chamará Emanuel. Quem chamará é ela, a virgem que conceberá e dará à luz um filho. Mateus, ele escreve assim, citando Isaías. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho. E lhe chamarão, e eles lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Parece que Mateus entende que não é somente Maria que vai chamá-lo de Emanuel, mas todo aquele que for alcançado pelo Messias. Por isso, por essa razão, talvez Mateus faz uma alteração, tanto verbal quanto pronominal. Para Mateus, não é somente Maria que vai chamá-lo de Emanuel. Uma curiosidade, o texto que eu li de Mateus está na NVI. Então, se você ler na Almeida Revista Atualizada, você lerá assim, e ele será chamado. Né? Parece que a Almeida Revista Atualizada não quis traduzir o verbo no plural. Né? Mas, para tirar essa dúvida, Mateus escreveu assim, Kai Kalessusin, Tonoma Autu Emanuel. Kalessusin está na terceira pessoa do plural, no futuro. Então, Mateus realmente escreveu no plural. Como é que está na Septuaginta? Isaías 7,14, essa última parte. Kai Kalesses Tonoma Autu Emanuel. Kalesses, aqui em Isaías, está na segunda pessoa do singular, no futuro. Então, realmente, Isaías escreveu no singular, Mateus escreveu no plural. Pode ocorrer também citações parciais. Né? Podem ocorrer citações parciais. Por exemplo, Isaías 61,2 está escrito: a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. E a gente sabe o texto, né? A consolar todos os que choram, enfim. Lucas 4,19, ele apenas cita a primeira parte. E apregoar o ano aceitável do Senhor. Talvez Lucas tenha entendido que não era o momento, né, para citar todo o texto, né, para aplicar todo o texto no momento. Mas a gente pode ver também essa diferença, né, do autor neotestamentário fazendo uma citação parcial do Antigo Testamento. Ora, quais foram as razões que levaram os escritores do Novo Testamento a fazer citações do material do Antigo Testamento? Quando nós fazemos citações de outros autores em nossos trabalhos acadêmicos ou em nossas pesquisas, em nosso texto, nós fazemos essas citações por razões semelhantes às dos autores do Novo Testamento.
Nós fazemos citações de outros autores para exemplificar, para reforçar o que nós estamos dizendo ou escrevendo, para ilustrar ou fazer as devidas comparações entre os argumentos ou entre os textos. Os autores do Novo Testamento também fizeram uso do Antigo Testamento por algumas razões semelhantes às nossas. E vamos ver algumas dessas razões pelas quais eles fizeram uso do Antigo Testamento. Primeiro, eu vou citar algumas, né? Para confirmar uma predição do Antigo Testamento. Algo estava acontecendo no momento em que Jesus estava atuando, ou que eles estavam atuando, e eles perceberam que aquilo ali era um cumprimento de uma profecia. Por exemplo, Mateus capítulo 8, versículo 17. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores. Ele está citando Isaías, capítulo 53, versículo 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Mateus está relatando as muitas curas realizadas por Jesus. E vê nesse evento das muitas curas, né, um cumprimento de uma profecia. E daí ele faz a citação do profeta Isaías. Porque o autor do Novo Testamento faz citação do Antigo? Também para confirmar o que está sendo dito no Novo, em conformidade com o Antigo. Tá certo? Quando um autor do Novo está dizendo algo, ele busca uma confirmação no Antigo Testamento. Por exemplo, Paulo em Romanos, capítulo 2, versículo 23 e 24. Vamos ler o versículo 24. Pois está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Ele está fazendo uma citação de Isaías 52:5. Isaías 52:5, eu vou ler o versículo todo. Agora, que farei eu aqui, diz o Senhor, visto ter sido o meu povo levado sem preço? Os seus tiranos sobre ele dão uivo, diz o Senhor, e o meu nome é blasfemado incessantemente todo dia. Meu argumento paulino é que os judeus são indesculpáveis, apesar de serem filhos de Abraão, pois ensinam que não se deve pecar, mas pecam, e assim se tornam transgressores da lei, dando testemunho para os gentios zombarem do nome do Senhor. E aí Paulo, falando sobre isso, ele reforça o seu argumento, né, em conformidade com o que já foi dito no Antigo Testamento. Porque o autor do Novo Testamento faz citação do Antigo? Também para confirmar a sua tese. Ele está desenvolvendo uma tese, e essa tese ele confirma com base no que já foi escrito. 1 Coríntios 10, 25 e 26. Comei de tudo o que se vende no mercado, sem nada perguntardes por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Essa última parte é que é a citação, não o versículo todo. Isso está em Salmo capítulo 24, versículo 1. Ao Senhor pertence a terra, e tudo que nela contém, o mundo e os que nele habitam. Paulo está argumentando sobre os limites da liberdade cristã, sobre o que é lícito e o que não é, sobre o que é conveniente e o que não é conveniente. E um dos problemas da antiguidade era sobre a prática alimentar. Paulo extrai do Salmo 24 o princípio de que tudo pertence a Deus. E a ele aconselha o crente em Corinto. Você, por causa da sua consciência, vá no mercado e compra tudo sem perguntar nada. Porque tudo pertence a Deus. Né? Salmo capítulo 24, versículo 1. Eu espero que você tenha gostado, né, desse momento. Essa aula nós vamos continuar em um outro vídeo, tá certo? Em outro vídeo nós falaremos sobre alguns dilemas, né, na leitura do Antigo Testamento no Novo, e trataremos alguns princípios hermenêuticos para assim terminarmos essa lição sobre o uso do Antigo no Novo. E que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Glória a Deus.